Pronto. Agora eu coloquei para gravar tudo. Ah, Vou fazer o teste. faz aí. Não, eu tô gravando já. Aí ele salva tudo o que a gente está conversando. Depois eu faço o teste. Então, aqui a gente vai continuar. Então, o segundo item foi as consequências da transgressão. E Gênesis 3:17, Deus ali dá realmente a maldição, quando ele disse que nós iríamos trabalhar e que a natureza também ia ter espinhos e cardos. E, e esse foi um propósito de Deus para o nosso bem, porque senão seríamos também povos ociosos. Pelo menos é o argumento daqui, não? Aqui está, as dificuldades e provações que tornam a vida cheia de trabalhos e cuidados foram designadas para o nosso bem, construindo no plano de Deus uma parte da escola necessária para o seu reerguimento da ruína e da degradação que todo o pecado operou. O mundo, embora caído, não é todo tristeza. Então, apesar de ter entrado este pecado, o mundo não é todo tristeza, porque vamos aqui. Na própria natureza, há mensagens de esperança e conforto. Há flores sobre os cardos e os espinhos há-se cobertos de rosas. Exato. E mostra que Deus é amor. Então, desabrocha sobre cada haste da erva que brota os amáveis passarinhos. Não é isso? Uhum. O cuidado de Deus, os passarinhos, a encher de música o ar com suas alegres trinos, as flores delicados matiz, sua perfeição impregnando os ares de perfumes, as alteiras árvores das florestas com sua luxuriante ramagem de um verde vivo. Todos certificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus, que é o desejo de tornar felizes seus filhos. Então, apesar do pecado e da desgraça, ela enfoca que, se nós observarmos que entre um espinho tem uma bela flor, entre as árvores também tem os cantos dos pássaros, e temos também as variedades de cores através das flores, e a altivez de uma árvore, isso tudo ainda nos revela o amor de Deus, ok? E agora, então, o sofrimento. Então, aqui as consequências da transgressão da lei, trouxe o sofrimento. Houve a maldição, não é isso? Houve a maldição, porque foi uma maldição, mas houve a providência. E está demorando de voltar. Houve a providência através também da natureza. Também da natureza. Ok, continua, Carlos. Tá. Deixa eu ver até onde foi. Peraí, deixa eu ver até onde foi. As árvores da floresta com sua luxuriante ramagem. Deixa eu ver o que ela botou. Ah, não foi ela. A palavra de Deus revela o seu caráter. Ele mesmo proclamou seu infinito amor e misericórdia quando Moisés orou: rogo-te que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Êxodo 33, 18, 19. Essa é a sua glória. Ele passou diante de Moisés e proclamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Êxodo 34, 6 e 7. Ele é longânimo e grande benignidade. Jonas 4, 2. Porque tem prazer na benignidade.
Miqueias 7:18. Ele ligou a si nosso coração por inúmeras provas no céu e na terra, pelas obras da natureza e os mais profundos e eternos laços terrestres que pode imaginar o coração humano. Procurou ele revelar-se a nós. No entanto, essas coisas só muito imperfeitamente representam seu amor. Não obstante todas essas provas, o inimigo do bem cegou o espírito dos homens, de maneira que foram levados a olhar a Deus com temor. Então, aqui nós vimos que, apesar considerando de tudo, ele mostrou severo e a inexorável. benignidade, a paciência, né? Aham. A misericórdia, mas o inimigo sempre foi encaminhando para o outro lado. Então, nós vemos aqui que a consequência da transgressão ainda se revelou o amor de Deus, como também o inimigo começou sua grande obra. Né? Isso. Agora vem a terceira pauta, porque aqui depois eu vou tirando pequenos trechos e vou botando. E qual foi o terceiro item? Aqui foi a revelação de Satanás. A revelação de Satanás. Com as consequências, né? E o terceiro item, a providência, né? Já essa parte... A partir da palavra de Deus revela o seu caráter, já é a solução. Exato. Que aqui As características de Deus, longanimidade, benignidade. Isso aí eu anotei. Agora vem aqui, ó. O rigoroso... o caráter de Satanás foi mostrado a Deus como um juiz e credor, exigente e cruel. Representou o Criador como um ser que espreita desconfiado, procurando discernir os erros dos pecados dos homens para que possa trazer juízo sobre eles. Foi para dissipar essa negra sombra, revelando que o mundo infinito do amor de Deus, Jesus passou para os seres viventes. Isso aí a gente vê bem esse enfoque quando ele criou a história do purgatório, né? Que Deus é um juiz impertinente. Agora vem a terceira parte, que foi a providência divina. Não colocou nem nada no WhatsApp. Isso quer dizer que ela não tem internet nenhuma. Mas a partir daquele momento eu já estou gravando. Aí eu já posso repassar para ela. Sim. Agora, Carlos, leia aí a vinda do Filho de Deus. Tá. Começando até a página... Começando a página 11 agora. Eu tô sem página, porque o meu saiu direto. Não, eu estou olhando aqui. Satanás levou o homem a imaginar Deus como um ser cujo principal atributo fosse a justiça severa, um rigoroso juiz e credor, exigente e cruel. Representou o Criador como um ser que espreita desconfiado, procurando discernir os erros e pecados dos homens para que possa trazer juízo sobre ele. Foi para dissipar essa negra sombra, revelando ao mundo o infinito amor de Deus, que Jesus baixou para viver entre os homens. Então aí, começa. O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27.
Quando um dos discípulos fez o pedido, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 8 e 9. Descrevendo a sua missão terrestre, disse Jesus, o Espírito do Senhor é sobre mim. No, Oi, Leia, subiu tudo, caiu tudo aqui. Mas eu vi. A gente está gravando, a gente gravou. a partir daquele horário eu tô Tranquilo, não gravando. Aí depois você acompanha tudo, se voltar a cair de novo. Tá, então... Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. É o Sim. quê, cara? Descrevendo a sua missão terrestre, disse Jesus, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4, 18, 19. Foi essa a sua obra, andava fazendo bem, curando os oprimidos por Satanás. Havia aldeias inteiras onde não existia mais nenhuma casa em que se ouvisse lamentos de enfermo, porque Jesus por elas passara e lhes curava os doentes. Sua obra dava testemunho de sua unção divina. Amor, misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato de sua vida. Seu coração anelava com a mais com terna simpatia pelo Filho dos Homens. Revestiu-se da natureza humana para poder atingir as necessidades do homem. Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele, mas as criancinhas para ele se sentiam atraídas. Gostavam de subir-lhes aos joelhos e contemplar-lhes o rosto pensativo que refletia bondade e amor. Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse, mas sempre a proferia com amor. Em seu convívio com o povo exercia o maior tato, dispensando-lhes atenta e bondosa consideração. Não era nunca rude, jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. Nunca motivava dores desnecessárias a uma alma sensível. Não procurava as fraquezas humanas. Dizia a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a injustiça, mas o pranto desaparecia em sua voz quando proferia suas fulminantes repreensões. Chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava, e que recusava recebê-lo. A ele que era o caminho, a verdade e a vida. Haviam-no rejeitado, a ele que era o Salvador, mas olhava-os com ternura e compaixão. Sua vida foi de abnegação e solícito cuidado pelos outros. Toda a alma era preciosa aos seus olhos, se bem que sempre se conduzisse com divina dignidade, inclinava-se com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens almas caídas, cuja salvação constituía o objeto de sua missão. Tal é o caráter de Cristo, revelado em sua vida. Tal é também o caráter de Deus. É do coração do Pai que as torrentes da compaixão divina manifestas em Cristo fluem para os filhos dos homens. Jesus, o terno, compassivo Salvador, era Deus manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16. Leia, Ah, Carlos, Oi. Davi queria falar com vocês, é o meu filho mais novo. Não dá para ligar a câmera. oi. Como? Ela é a Rila.
O Oi. Davi quer falar com vocês. Oi, Davi, tudo bem? Tudo. Fala aí, Davi, Davi. dá um jeito aí para sua mãe ter câmera e a internet segurar, que a gente nunca vê ela. Não se Ela se preocupa, não. ela se esconde atrás da câmera, a gente bota a cara. Oi, Davi, Não, eu sou a Ileia. Eu sou a Ileia. Eu sou Eu Carlos. moro em Israel. Oi, tudo bom, Carlos? Tudo bem. Ô, meu Deus, quero ir para Israel. Aí, né? Oh, meu Deus. A gente um dia vai aí se encontrar. Eu ainda vou conhecer sua mãe, porque nosso amor é online. Agora deixa a gente estudar, tá? Beijo. Adeus. Um dia eu faço um debate com vocês. Olha aí. Eu vou gostar muito. Eu vou gostar muito que você participe com a gente. E a gente precisa muito de uma cabeça assim, bem jovenzinha, para Tchau, gente. cada situação, que a gente já é da velha guarda, né? Ele tá rindo, né? Vamos continuar, gente. Ok, Carlos terminou, né? Leia, Isso. ele pediu para falar oi para você. Ah, que bom. Então, olha, aqui nós vemos duas coisas muito importantes do comportamento de Jesus, pelo menos foi o que eu vi. O primeiro, que ele se postou contrário do que Satanás se apresentava. Ele não era rude, ele era delicado, ele era paciente, mas ele era, como ele é o dono da verdade, ele não é o pai da mentira, então ele tinha que dizer a verdade, mas mesmo assim, nessa verdade, ele demonstrava amor. Ele demonstrou um grande sofrimento, porque ele estava vindo para seu povo, que conhecia essa verdade, e seu povo rejeitava. E a terceira coisa, em uma terra de uma época que havia tantos preconceitos, ele era humilde e se misturava com todos. Então, é um caráter realmente que só Deus pode ter. Porque a gente tem sempre um espírito egoísta, discriminador, sádico, que está dentro da nossa natureza, perversa, né? Julgadora. Nós temos essas funções que estão tão enraizadas dentro de nós que lutamos. Eu hoje entendi quando Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livra do corpo dessa morte? Porque temos a tendência que o nosso eu seja maior do que a nossa razão. Então, foi justamente essa terceira parte que ela dá no enfoque do amor de Deus foi a criação, a manifestação de Satanás foi a destruição, e Jesus, que era um Deus que se fez carne, veio revelar o oposto dessa denúncia que Satanás estava fazendo ao homem. Então, se a gente enfocar esses três temas, vocês acham que fica bem explicado para as pessoas entenderem a mensagem que ela teve com relação a Deus e o trabalho de Jesus? Porque o Caminho a Cristo é um enfoque muito grande à vida de Jesus. E é um livro assim até poético, né? Tem uns textos que parece que é uma poesia que você está lendo. Quando ela descreve a natureza, sua beleza, dessa né? A sensibilidade que ela coloca as crianças subindo no colo de Jesus, olhando para o rosto, pensativo, né? Aí parece que é alguém que estava vendo aquilo acontecer. Eu acho que muitas dessas cenas ela teve visão e viu de fato. Depois ela só escreveu, porque é muito detalhe que você não acha em canto nenhum esses detalhes todos. Não. Agora, uma das coisas assim que eu quero muito bem que a gente enfoque, a quem ela na sua escrita descreve a si próprio e o seu pensamento, ou uma honra e louvor ao trabalho que Deus está fazendo com a humanidade da Terra? A quem ela está enfocando? Em momento nenhum ela chama atenção. Parece que ela é uma personagem apenas que está... É uma historiadora, ela se isenta de tudo. Ela apenas usou a mão dela para utilizar a pena,
porque ela não escreve dela mesma. Ela nunca escreve eu penso, eu digo, eu vi. Ela fala, me mostrou, meu anjo me falou. Então, eu conheço quase todas as obras de Ellen White. Leia. Na verdade, eu li todas as obras de Ellen White. Fala, Lu. Caiu. Entendeu, Carlos? Uhum. Porque qual é, assim, depois que teve a discussão e que as pessoas estavam falando, e que eu tenho certeza que o Espírito Santo que coloca no coração essas coisas, as pessoas têm que analisarem o que ela escreveu, a quem ela enfocou. Vocês dois nasceram dentro da igreja adventista, né? Os dois. Vem de uma família adventista e tudo mais. Isso. Quem está do lado de fora conhece o que é ofertado aqui fora. Então, boa parte das pessoas, vocês que nasceram no live adventista, então vocês vêm com isso já de natureza, já da infância. A maioria das pessoas, a gente aprende quando eu aceitei a Jesus, e alguns estudos que eu fiz pelas igrejas. Primeiro que ela é classificada, adventista, é classificado como seita, né? Isso. Então, entra no estudo de seitas e uma das questões, uma das pautas, porque eu me lembro muito bem, eu cheguei a dar aula sobre isso, mesmo não conhecendo, hoje eu acho até um absurdo, mas uma das pautas que se falava era que o adventista ele não adora a Deus, ele adora a Ellen White, que é uma mulher que um dia teve uma visão, e o adventista, ele que saiu da presbiteriana, deixou de seguir a Deus e foi seguir uma mulher, a visão de uma mulher, mesmo depois de Deus ter falado que, ainda que viesse profetas e tudo mais, não deveria escutar, sim dar a voz ao Senhor. Então, o adventista, ele é visto dessa maneira aqui fora. Então, quando as pessoas aceitam o adventismo em suas vidas, boa parte do povo não comenta sobre Ellen White, porque é um assunto muito delicado. Aí, quando entra, você vê que a Luli, pelo que eu entendi, é adventista, batizada já há algum tempo, a Sandra também, e as duas vê Ellen White como um pecado, vê ela como uma adoração. Okay, você lembra, Carlos, uma vez... para criar esse concurso. Isso. E se não funcionar o concurso, a gente vai gravar áudio sobre a escrita dela, Carlos. Porque muitos outros grupos vão pegar isso. A gente não vai enfocar ela. Nós vamos enfocar a escrita dela. O benefício sem mencionar da até escrita. o nome. Entendeu, Carlos? Você lembra, Carlos, que eu ia te perguntar aquelas coisas sobre Ellen White? Eu queria entender. Porque até então, o que eu entendia é que eram pessoas que adoravam essa mulher. Foi um amigo meu, há muito tempo atrás, quando ele, numa postagem minha, ele disse que gostava muito da música, a música falava de Jesus. Aí eu falei para ele, mas como assim? Se vocês não adoram a Jesus, como você gosta dessa música? Ele disse, quem disse que a gente não adora Jesus? E ele foi me contar um pouco, foi quando ele começou a me contar. Mas Ellen White, poucas pessoas falam, poucas pessoas sabem da biografia dela, sabem que ela escreveu muitos livros, mas não sabem falar nada sobre ela. Porque nunca leram, como eu disse para a Luli, como se pode falar mal de um escritor se você nunca leu ele? Pelo que escuta, isso não é argumento. Já vem incrementado, Léa, com aquela visão de que Ellen White é uma profetisa que quis tomar o lugar de Jesus Cristo. Então, se você ler o livro dela, ou se você pensar nela, muitas pessoas aceitam a adventista, mas não aceitam a Ellen White, por causa que Ellen White é como se você estivesse fazendo adoração a ela. Hoje eu já compreendo que... Isso é dos velhos tempos. Isso não é novo, isso é dos velhos tempos. Mas, para finalizar, nós vamos, assim, o que Deus colocou no meu coração, que já era 1h da manhã, não era, Lu, para mim aqui, quando começou essa discussão, e depois eu fiquei na cama pensando e orando, o que Deus colocou no meu coração foi que nós poderíamos, como um grupo, começar a ler as obras dela, explicar o enfoque daquela leitura, entendeu? E no final fazer a pergunta,
Nessa escrita, o autor, a quem exaltou, a quem enfocou, a quem se apresentou. Entendeu? Porque aí as pessoas vão vendo o que ela escreveu. Querendo ou não, vão escutar o áudio. Os livros dela são maravilhosos. Por enquanto, nós vamos falar, não vamos falar de visões, vamos falar como, por exemplo, quase todos os textos da mente é dela. Eu tirei dela. Entendeu? Porque ela ali é a fonte verdadeira que recebeu diretamente do céu a inspiração. E que Então, até que agora, nós... desde aquela época, não choca em nada e nunca chocou com o pensamento científico, com a psicologia, Não, com a olha, psiquiatria. gente, o mundo pagão que está aí fazendo uma verdadeira veneração aos animais e não estão comendo carne porque eles são mais fiéis do que nós, que temos a luz, não comem carne, não comem nada de mal, preservam a saúde ao pé da letra, chama até a Bíblia da comida. E onde eles estão tirando as fontes? Da irmã White. Inclusive, esse livro que eu achei na internet, que eu estou gravando sobre as frutas, que eu gravei sobre as frutas, ele fala, Ellen White, no livro tal e tal e tal, e é um livro de uma revista brasileira. Eu procurei, não vi nada ali de um site adventista. Eu soube, através do pastor David Gates, que a Madre Teresa de Calcutá teve uma missionária do pastor David Gates que quis trabalhar na Índia um pouco com a Madre Teresa. E quando a Madre Teresa, e ela não se identificou quem ela era como adventista, mas quando a Madre Teresa soube que ela era adventista, se dirigiu até a ela, tirou um livro do bolso. Eu não me lembro o título do livro do bolso, As Obras de Jesus, Caminhando como Cristo, não sei. Era uma obra missionária, um livro de uma obra missionária, como deveria ser a obra missionária que Ellen White escreveu. Ela disse que tirou um livro do bolso e disse, o seu povo recebeu isso aqui e não aplica. Então, a Ellen White, ela é bem conhecida no mundo religioso. Agora, não devemos nos olvidar que Satanás é o nosso acusador. Hoje eu vi um documentário do pastor, pela segunda vez, do documentário do pastor David Gates, como foi criado o muslamismo e como está entrelaçado o catolicismo, o muslamismo e os... como falam os freemasons, os maçônicos. É a mesma coisa. Eles têm as mesmas cartilhas, eu não digo Bíblia, a mesma cartilha. Eles têm os maçônicos, que são satânicos, o cristianismo, que usa o nome de Deus, e o muslamismo, que elimina completamente a Jesus. Então, ele diz o quê? Qual foi o pensamento dos maçônicos, do mundo satânico, para criar essas duas coisas? Que agora começou a guerra cristã e muçulmana, para que um culpe o outro e Satanás continue sendo o exaltado sobre a terra. Aconselho que vocês repitam, se vocês ainda não viram isso, Conexão Islâmica. É perfeito a explicação dele, como isso funciona. Então, no mundo evangélico, Ellen White foi tirada para ser a corbã, não é corbã, a vítima, para ser acusada, que nós, como adventistas, adoramos a ela. Porque Satanás sabe que ali está a verdade dele, na melhor descrição que poderia ter. Inclusive coloca como ela como se fosse a besta do Apocalipse, né? Exato. Ô, Carlos, eu não sei se você já leu isso, e eu preciso voltar a saber aonde eu li. E a Bíblia dizendo, é o número de homem, pois eles acham que ela é White. Quando ela escreveu o grande conflito, ele torceu o pescoço dela, tentando matá-la. Entendeu? Então, se nós vermos a questão espiritual, essa discussão que o mundo evangélico tem contra Ellen White
É exatamente o ponto que Satanás quer para que ninguém leia ela. Porque quem descreve melhor o caráter dele é ela. E as artimanhas dele. E eu só toquei no assunto porque quando eu vi as meninas escrevendo, eu até achei que elas eram pessoas que tinham, por ser adventista, eu também acreditava que todos eles liam. Mas Também, não você foi, tem que Carlos? entender Carlos, uma o coisa. pessoal lê, ninguém sabe, ninguém conhece. Porque para mim era um absurdo também adorarem uma mulher. Com o tempo passei a entender, e eu passei a entender mais através da saúde quem era o Ellen White. Eu não entendo Ellen White através dos outros escritos, mas através da saúde consegui entender quem ela é, consegui entender a importância que ela tem. Aí eu consegui compreender ela. Agora eu não a vejo mais como uma deusa para ninguém. Agora eu a vejo como alguém que estava ali e que estava pronta para ser usada. Foi Carlos, diferente. você se lembra na última reunião que nós tivemos, que nós falamos que tínhamos que ser algo diferente no aplicativo e dentro do nosso programa missionário? Te recorda isso? Lembro. Então, nós colocamos a questão da saúde, lembra? Uhum. Vamos começar, que eu falei, desde o início que eu estou falando, Carlos, seu aplicativo tem que ser algo especial que é só seu. Não coisas de... Claro que podemos botar pregações e tal, mas não coisas tiradas da Novo Tempo, que todo mundo pode chegar a Novo Tempo. Inclusive, eu já tirei quase tudo do aplicativo. Eu já tirei quase tudo da Novo Tempo. O que é que vocês dois acham? O que é que vocês dois acham que nossa peculiaridade e nossa especialidade, vamos dizer assim, será dois enfoques muito importantes para nosso trabalho missionário. A área da saúde e como vamos divulgar os livros da Irmã White para que as pessoas conheçam a obra dela, sem a gente falar tanto e focando porque a Irmã White diz, porque a Irmã White diz. Vamos ler os textos, vamos explicar, vamos botar as pessoas para analisarem eles. E aí, no final, a gente diz, essa obra foi tirada dos livros tal e tal. O que é que você acha? O que é que vocês acham? Bom, muito bom, Leia. E tem até um rapaz que lembra que eu te pedi onde é que você tirou a citação daquele texto lá de saúde, porque o rapaz, a primeira coisa que ele veio para mim foi: Luciana, esse é um texto de Ellen White, não é? Eu até virei assim para trás, opa, é sim. Ele disse, pois é, me fala de onde ela tirou, eu preciso saber de onde foi a qual é o livro. Aí foi quando eu te chamei e pedi, né? E eu até enviei aquilo que você mandou para mim. Aí eu fiquei reparando, entende? Quem conhece as obras dele já não precisa nem falar o nome, que ele já sabe quem foi que citou. Na hora. É assim. Então, Carlos, nós vamos ter essas duas peculiaridades, se vocês estão de acordo, dentro do nosso trabalho missionário. Quer que você acha que tá bom? Tá, excelente. Eu, como tenho mais tempo, eu posso sempre pegar coisas bem focantes, bem interessantes, fazer resumos e você é o locutor. Você está aí. Muito bom. E Luciano é a produtora, que aplica onde tem que botar. Ó, Fora o aplicativo. ficou o time perfeito. Tá bom assim? Tá bom, tá ótimo. Ficou um time perfeito. Agora ele pode gravar, Leia, onde ele... Ele está gravando tudinho aí para você, porque você não teve ausente, minha filha. Pena que eu não tive ideia no começo, viu? Exato. Não, mas então a gente vai fazer isso. Inclusive, esse texto aqui da explicação, eu vou fazer isso bem, bem arrumadinho. Vamos gravar, vamos botar, e aí as pessoas vão entender o contexto do primeiro capítulo. Agora, olha algumas perguntas que eu formulei dentro desse capítulo, para vocês verem se estão boas. Só consegui chegar até a 8ª. Não fiz mais. Quem revela o caráter de Deus e quais são? Quais são essa revelação? Veja aí se vocês lembram. Vamos fazer aí uma prova agora. A Lu quase não esteve, mas eu e você, Carlos, que você foi quem leu. Deixa eu ver.
Repete a pergunta. Quem revela o caráter de Deus e quais são essas revelações? Bom, a natureza e as muito bem. revelações são as revelações são as obras da natureza. A planície, a floresta com a luxuriante ramagem verde, verde vivo, Os passarinhos. os passarinhos com seus trinos alegres e tal. Então a natureza ela é uma fonte de revelação. Além da Bíblia, é a natureza. Exato. Aí eu peço que eles descrevam os textos como estão escritos, que deve ser para eles ir lá e dizer exatamente como está aqui. A natureza, vamos ver aqui. A felicidade, as necessidades. Então, a natureza, ela revela muitas coisas desse caráter dele, né? Agora, para reerguer o homem, qual foi o plano de Deus? A gente ainda não chegou no segundo item, a gente ainda está no primeiro. Está no primeiro plano. Para reerguer o homem. Ainda que ele fez uma coisa muito triste, ele criou imediatamente um plano. Ele deu um motivo para esse plano. E qual foi o plano de Deus para reerguer o homem? Eu não lembro do texto aí, mas o que é óbvio. Então, você chegou a ler esse pedaço? Espera aí, eu tô procurando aqui, calma aí. Você tá me escutando, né? A pergunta tá boa para que as pessoas possam ir lá e ter que pesquisar, Carlos? Tem que pesquisar um bocado. Como é que é isso? Isso é bom, porque vai ter que mergulhar no texto aí para achar os resultados. A resposta. Repete a pergunta. Para reerguer o homem, qual foi o plano de Deus? Ele se revestiu da natureza humana para poder atingir as necessidades do homem? Não. Na página 12, CC 12, depois da 10, ele fala isso. Não, está em Gênesis 3,17. Eu não tenho página, porque eu colei aqui, ó. Os espinhos e os cardos, as dificuldades e provações que tornam a vida cheia de trabalhos e cuidados, foram designados para o seu bem, constituindo o plano de Deus, uma parte da escola necessária para o seu reerguimento, da ruína e degradação. Eu não tenho página. Eu lembro que eu li isso, né? Olha, você vai descendo, onde está Gênesis 3,17, onde vocês veem o capítulo de Gênesis 3:17. Essa perguntinha aí também é difícil para achar. Mas tem que botar perguntas difíceis, de fáceis e difíceis, né? Achou? Falar que eu não encontrei o texto de jeito nenhum, né? Logo no ensino. Em João 3,16, né? Ele o Deus não somente para que vivesse entre os homens, tomasse sobre si os pecados e morresse sacrifício. Não, vamos ver. Tem Salmo 145, 15 e 16 lá em cima, logo no início da primeira. Deixa eu encontrar aqui, calma aí que eles são. Logo lá em cima. Ah, tá, achei. Salmo 145, vai descendo, e vocês verem que tem Gênesis 3:17. Os espinhos e cardos, né? As dificuldades e provações que tornam a vida cheia de trabalho e cuidado foram designados para o seu bem, constituindo no plano de Deus uma parte da para o seu reerguimento
É uma parte, viu, Leia? Então há Uma parte dificuldades da e história. provações. Exato. E Tornando a vidas e cuidados. Então, na verdade, este plano foi para nos reerguer e não para nos destruir. Ok. Esse aí Então, tá bem difícil para achar. Leia, Tá? Ah, Leia, então a resposta seria os espinhos e cardos? a resposta do homem é as provações, É. uma vida cheia de trabalhos e cuidados, e o pecado que operou no mundo, embora caído, não é de tudo tristeza e miséria. Então, todas essas coisas que foram provocadas, como eu botei aqui, olha, tornou a vida do homem com trabalho, com cuidados, com provações e dificuldades, para que houvesse um reerguimento dele. Essa é a resposta. Certo? Depois eu vou te dar respostas bem direitinho para vocês, porque quando a gente for corrigir, já tem elas prontas, né? Onde está a revelação do amor de Deus? Descrever todas. Carlos, você falou aí até e ficou encantado com essa parte. Onde está? É aquela parte dos vales, das florestas, dos pássaros que exato. cantam. Está escrito sobre cada botão que desabrocha. É a parte poética da coisa. É a parte poética, os passarinhos, as árvores, os matizes das cores, né? Isso aí é a revelação dele. Agora, Carlos, como eu posso fazer para me pedir para imprimir esse texto aqui que a Léa me enviou? Eu mando por e-mail e tiro no e-mail? Como é que eu faço? É melhor você recortar e colar no Word ou num arquivo que dê para você você depois converter. Eu achei um site legal que depois eu vou passar. Ele é um conversor universal. Ele converte qualquer tipo de arquivo em outro tipo de arquivo, entendeu? De áudio, de vídeo. E aí era uma dificuldade que eu tinha de fazer conversões. Eu ainda tenho alguma coisa para trabalhar no tablet, para ter independência total de texto. você pode escutar várias vezes. Tem no aplicativo de Ellen White, tem para você ouvir, Luciano. Você tem um play, um botão que você aperta, claro que não é uma voz humana, né? É aquela voz de robô, mas dá para você ouvir também. Então, dependendo do que você está fazendo, alguma coisa, você não pode usar a visão, mas se você puder ouvir, você pode colocar para ler, e aí o próprio aplicativo vai lendo para você. É legal, mas confesso-te que leitura ainda de livre papel é uma coisa que gosto muito. Com Às vezes certeza. aqui esquenta muito a visão da gente. Eu te mando pelo Word. Ótimo. Ok. Quem ligou Deus? O que foi que Deus ligou? Deus fez uma ligação. Deus fez uma ligação entre ele e nós. O que foi? Onde ele ligou? Onde ele ligou? Em Jesus? Não. Não? Não. Espera aí. A oração? Através da oração? Deixa eu ler aqui. Não, vai lá estudar. E a senhora está adivinhando? Tem que ser escrito no texto. Já achei até. Para me dar uma dica, para a gente ser mais rápido, está abaixo de Jonas 4:2. Lá veio Jonas. Não, depois Miqueias 7:18. Tá. Deus ligou a si nosso coração por inúmeras provas do céu e na terra.
pelas obras da Ele ainda natureza, tem mais coisas. pelas obras da natureza, Está no capítulo. Eu como peguei o texto, Lu, ele saiu direto, não saiu página. Então, o página Carlos que saiu 10. por página. Página 10. Então, aqui, olha, Deus ligou a si nosso coração por inúmeras provas no céu e na terra, pelas obras da natureza e os mais profundos e ternos laços terrestres que pode imaginar o coração do homem. Procurou ele se revelar-se a nós. As perguntas estão boas ou estão muito fáceis? Oh, tá certo. Ai, ai. Vai, Leia, próxima. Qual foi a preocupação de Satanás para defamar contra Deus? Ah, essa é boa. Como é que é, Leia? Qual foi a preocupação de Satanás para defamar a Deus, contra Deus? Ah, ele queria, ele levou, Não, ele levou. não, senhora, vai lá no texto e leia para mim. Eu estou lendo aqui, ó. Satanás levou o homem a imaginar Deus cujo principal atributo fosse a justiça severa, um rigoroso juiz, credor exigente e cruel. Exato. Então, essa foi a preocupação dele, que Deus fosse rigoroso, um juiz exigente e cruel. Um ser que espreita, desconfiando e procurando discernir os erros e pecados para os homens, para trazer juízo sobre eles. Como se Deus tivesse muito tempo só de se preocupar em nos fazer dano. Então, essa foi a preocupação de Satanás. A sexta pergunta. Como era o contraste do caráter de Cristo diante da acusação de Satanás? Ah, esse aí descreve o Carlos lê ainda agorinha. Pois é, Carlos, então você agora. Andava fazendo bem, curando os oprimidos por Satanás. De uma casa de lamento. Sua obra deve ter testemunho de sua unção divina, amor, misericórdia e compaixão. Eu tenho essa. O Carlos leu alguma coisa, agora eu escutei ele falando isso. Não, lê o texto direitinho. Repete a pergunta. Como era o contraste do caráter de Cristo diante das acusações de Satanás? Está em Lucas 4, 18 e 19? Está... Deixa eu ver aqui qual é a passagem bíblica que tem. Não tem nenhuma passagem bíblica. Mas eu vou ler e vocês vão achar. Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse, mas sempre a proferia com amor. Em seu convívio com o povo, exercia o maior tato, dispensando-lhe atenta e bondosa consideração. Não era nunca rude, jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. Nunca motivava dores desnecessárias a uma alma sensível. Satanás, ele faz o contrário. E aqui, Jesus, ele também... Uma coisa eu aprendi com este livro. Nós não devemos... E eu falei já isso uma vez contigo, Lu. Nós não devemos nos justificar. Porque se uma pessoa que convive conosco e que nos conhece e que começa a nos acusar de uma coisa que a gente não é, para que a gente tem que se justificar? Se ela não quis nos ver da outra maneira, não quis nos ver com um sentimento de amor, de respeito, de compaixão, de consideração. Então, a gente vai ficar justificando, não, eu não sou assim, não, olha, termina tendo trocas de acusações. Então, Jesus aqui, ele não se justificou.
quem era Deus, ele se revelou no seu comportamento. Está de acordo comigo? Claro. Aqui, ó, Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse. Satanás o acusava através dos homens e ele ali, ó, calado. Isso é um bom exemplo que nós temos que ver das pessoas, para com as pessoas. E se as pessoas... Quem é o nosso acusador? Satanás? Satanás. Então eu sempre digo, antes de vocês estarem se justificando, pergunte a vocês mesmos, vê Jesus a mim como essa pessoa está me vendo? É dessa forma que meu Salvador me vê e me acusa? Não. Então, se nosso Salvador não nos acusa, que importa que uma pessoa está sendo um instrumento de Satanás para nos acusar e termos que nos justificarmos? Isso eu aprendi pela minha própria experiência quando meu ex-marido me condenava e me acusava de coisas que eu nunca fiz. Então, eu dizia para ele, em 16 anos você não conseguiu ver quem eu era, então para que eu vou dizer quem eu sou? Entendeu? Esse foi o grande testemunho de Jesus contra Satanás. Porque, na verdade, se a gente começa a querer se justificar, a gente está compactuando com a acusação que ele usou uma pessoa. E, olha, hoje eu vejo minha vida e tudo que vive ao meu redor no mundo espiritual. Porque, na verdade, o que é que a Bíblia diz? Que nós vivemos uma guerra espiritual. Verdade ou não? Verdade. Estamos dentro de uma guerra espiritual que começou lá no céu. Então, tem coisas que essa guerra não pertence a nós. E eu vou contar para vocês uma pequena experiência muito interessante, o quanto a gente tem que ter cuidado de ter atenção nesta guerra. A Soninha era uma pessoa extremamente mística. E quando eu conheci a Soninha, ela tinha uma profunda depressão por estar aqui. E Soninha foi uma pessoa que viveu toda a vida da noite também. De estar em bares, de beber, de rodas de amigos. Então, ela bebia muito. E quando ela chegou aqui, ela bebia mais ainda. Então, quando ela veio morar aqui do meu lado, porque eu orei muito, o apartamento estava desocupado, perguntei várias pessoas que queria. Então, quando eu vi que eu não estava conseguindo, eu entreguei nas mãos de Deus e disse, Senhor, põe o vizinho que tu queres que esteja para meu lado. Então, Soninha veio. Quando ela começou a conhecer a mensagem, já nos conhecíamos, mas ela se sentia muito irritada quando eu convidava ela para vir para o culto. E muitas vezes ela vinha para não se irritar mais ainda. Então, ela veio morar comigo e houve uma convivência muito mais de afinidade. E ela foi se sentindo que ela não tinha essa solidão, essa tristeza. E ela foi deixando muitas coisas. E ela era muito mística, ela acreditava em pedras, ela acreditava em todos os deuses hindus, ela acreditava em cartas, enfim, um monte de coisa. E havia muito conflito quando eu dizia para ela, Soninha, eu não escrevi a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é Deus, então briga com ele. Quando eu dizia para ela que todas essas adivinhações não vêm de Satanás, não vêm de Deus. E Satanás diz exatamente o que vai passar para as pessoas crerem nessas cartas. E a mãe dela lia no café, e um monte de coisa. Depois de um certo tempo, Soninha começou a querer mudar-se. Porque César veio morar com ela não gosta dos vizinhos, ela não gosta do prédio, porque a casa é assim, porque a casa é assado. E eu disse, Soninha, tome cuidado. Porque Satanás não quer ninguém aqui para ser meu vizinho. Esse terreno aqui, ele quer ocupar. E ele pode estar fazendo isso porque você vai se arrepender. Você está apoiada em bases que você vai terminar caindo e vai se arrepender. Ore e tenha muito cuidado que Satanás quer este plano para você. Enfim, ela não queria me escutar. Queria mudar de casa e começou a procurar casa. O ex-marido, que é uma pessoa tremenda, uma ignorância espiritual, porque ele é ligado a um guru lá na Índia, ele não vê nada, ele não crê em nada.
é radical até a alma, é um problema esse marido dela. Bem, no final, nós oramos, eu orei e tal. O motivo dela é porque Cécio morava com ela, a casa estava pequena, e Satanás usou todos os argumentos para tirar a Soninha daqui. No final, o Senhor teve misericórdia e colocou Cécio em um apartamento aqui perto da gente. Ela resolveu ficar. Aí um vizinho, o vizinho que me perturbava começou a perturbar ela. E eu dizia, não lute com Satanás, ele está fazendo de tudo para nos fazer dano, mas você... Só um minutinho aqui. Macarandrei. Lama. Lama de cachar. Lama. Lama, mami. Então, meu amor. Então, você pode deixar também quando você for comprar comigo. Isabela até meu hack, mãe está fazendo culto. Tá, amarraba a boca, tá bom, vou dar? Tove, mami. Laila tove, cheguei, ele caixa voa, tove, vou me voar. Bye, mamãe te ama, bye. Ok. 11h30 da noite, meu filho me liga, mas não é nada. Quer me mandar dinheiro porque eu vou comprar um laptop. Bem, então, Carlos, Soninha teve esse atentado. E realmente, um milagre, Soninha se salvou, porque a pancada que ela tomou no poste com a bicicleta elétrica, que tem até 60 quilômetros, ela tomou uma pancada aqui tão grande que... Nossa, 60 quilômetros com a bicicleta. Que ela ainda estava viva. Foi ela sozinha, Leia? Foi, ela estava vindo do trabalho. Soninha come muito mal, muito pouco e leva muitas horas sem comer. E nós tínhamos conversado uns 15 minutos antes, ela dizendo que ela tinha ido comprar alguma besteirinha para comer, porque ela tinha passado o dia sem comer. Então eu falei para ela, tá bom, eu vou entrar agora em um tratamento, e quando terminar o tratamento, eu cozinho alguma coisinha, nós jantamos e entregamos o jejum. Aí combinamos tudo. E eu nunca deixo o meu telefone aberto quando eu trabalho. Eu sempre ponho no aviãozinho para que não entre nenhuma ligação, porque eu uso a música do telefone. Então, para não ter interrupção. Eu tiro a música do YouTube pelo telefone. E eu não sei por quê, porque eu creio que Deus encaminhou, o telefone ficou aberto. Eu esqueci de fechar. Quando eu entro no tratamento, que eu estou mais ou menos já uns 20 para 30 minutos fazendo o tratamento, o telefone toca. E mesmo quando o telefone toca, eu não atendo, eu apago, peço desculpa e apago. Mas o telefone eu atendi. E eu falei, Soninha, eu estou em tratamento, depois eu falo com você. Aí a polícia disse, não, minha senhora, quem está falando aqui é um policial, ela sofreu um acidente. E ele viu que eu fui a última que ela tinha falado. E ele falou, nós estamos pedindo que alguém venha buscar a bicicleta dela, porque a ambulância já chegou, ela está indo para o hospital. Eu perguntei como foi o acidente, ela disse, ela se bateu em um poste. Eu pedi desculpa à cliente, terminei o tratamento e fui para o hospital. Ela perdeu a memória. Ela não se lembrava como foi o acidente. Então, fiquei com ela até 5 horas da manhã, fez todos os exames, a orelha dela estava rompida, ela cortou essa parte aqui da orelha que ela bateu assim. E, enfim, fiquei com ela e, graças ao Senhor, ela não quebrou nenhuma costela, porque ela voou também da bicicleta. Ela não quebrou nenhuma costela, não quebrou a cabeça, não teve um pequeno sangramento e hemorragia cerebral. Aí, no dia seguinte, ela se lembrou um pouco a rua que ela estava voltando do trabalho. E aí eu disse para uma outra amiga, vai nesse lugar, ela me disse que tinha uma construção e veja se alguém viu o acidente. Precisamos saber como aconteceu esse acidente. E aí
foi quando... como é que vocês chamam essas torres que alguém dirige lá em cima e que vai levando o material para os andares de cima? Guindaste. Como é que você chama isso, Carlos? Guindaste. Um guindaste? Essas bem grandes que ficam todo o tempo, eles dirigindo todo o material que sobe. Eu não sei. Aquilo não sei o nome técnico, mas é um guindaste que pega todo o material e leva para a obra assim. Aí o rapaz que dirige o guindaste viu tudo e falou que ela olhou para cima, e quando ele viu, ela já tinha voado e se batido no poste, e do poste ela voou para um monte de terra que tinha assim, um encostamento do jardim, que ela estava no passeio. E aí ele chamou imediatamente os trabalhadores embaixo que fosse dar assistência a ela, entendeu? Aí eu dei toda a assistência e tal, e disse, Soninha, o diabo tenta nos matar. Se ele não conseguiu te tirar daqui, ele consegue te tirar a tua vida antes que você entregue ela a Jesus. Porque ela ainda não tomou nenhuma decisão, e ela já conhece a mensagem há quase 2 anos. Bem, passou. O ex-marido dela estava na Europa à volta. O que é que o diabo começou a fazer? Usá-lo. E dizer para mim, olha, você não pode ir para o hospital. Você não pode visitá-la. E por que eu não posso visitá-la? Ela está muito doente, ela não pode receber visita. E ele me impediu de ir para o hospital. E hoje, depois... Pode falar. E só hoje, quando eu disse para ela, Soninha, eu não quero criar conflito de família, eu não quero fazer nenhum atentado para que haja uma desarmonia, já que ele veio da Europa para cuidar de você. Então, deixa ele aí, ele está como uma leoa parida, então deixa ele te aproveitar. Quando você voltar para casa, a gente vai ficar junto, eu vou cuidar de você. Mas estamos orando por você. Ele disse para mim, nem quando ela voltar para casa, você não vai entrar dentro de casa, não. Você não vai visitar ela, não, porque ela precisa de descanso. Aí eu falei, o diabo realmente está metido aí. Entendeu? Não deixa que ela nem tenha a oportunidade de receber uma mensagem de esperança, de ânimo, porque ela está com depressão. Entendeu? O medo, ela está com medo tremendo, que ela não consegue reacionar. Ainda que todos os exames está dando que não tem nada. Entendeu? Ela tem dores nas pernas, não pode caminhar, dores de cabeça. Fomos lá visitar ela de cabeça, ótima, animada, feliz da vida. Quando a gente saiu, ela já começou a dizer, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. Então, nesses pequenos pontos, quando nós somos acusados, eu quero dizer, nós como missionários e como testemunhas, para amanhã ajudar outras pessoas, é a gente ter o cuidado onde ele está metido. Como Jesus sabia que em todos os lugares ele estava metido, Jesus não se continuava fazendo o trabalho dele, olhando para frente. Porque ele faz isso com os filhos, ele faz isso com as esposas, ele faz isso com os irmãos, ele faz isso no meio onde a gente mais tem amor. É onde o trabalho dele está. Então, esse era o contraste que Jesus e de Satanás, com as acusações dele. Certo? Uhum. Agora, a 7ª pergunta. Quem era tal igual a tal? E o que fluía e para quem fluía? Vamos lá. Não entendi, Léa. Quem era tal igual a tal, e o que fluía e para quem fluía? Se eu for chutar, eu acho que eu acerto, mas eu não posso chutar, né? Não, a senhora vai ler. Calma aí. Não é de Lucas 4, 18, 19, não? Não.
Está bem explicadinho. Tal amor é incomparável. Não. Peraí. Calma aí, minha. Tá vendo Oh, meu como tem que pesquisar o livro para poder responder as perguntas? Karma, tem que encontrar o trem aqui do livro aqui. Achei. Ele sai o tempo todo. Achou, Carlos? Tal é o caráter de Cristo revelado em sua vida. Ah, também achei, cara. Tal é também o caráter de Carlos Deus. Deixa eu falar. Então ele ganharia o prêmio. Pode ler, Carlos. Tal é também É o caráter sua. de Deus, é do coração do Pai, que as torrentes de compaixão divina manifestas em Cristo fluem para os filhos dos homens. Jesus, o terno, compassivo Salvador, era Deus manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16. Não. Até aí, Carlos. Tal era o caráter de Cristo. Então, quem era tal para tal? Tal era o caráter de Cristo, tal também é o caráter de Deus. E do coração do Pai, que as torrentes de compaixão divina manifestam-se em Cristo. Se alguém acertar essa pergunta, eu quero saber, Leia. Essa eu quero. Na hora que eu bati na palavra tal, o Carlos encontrou e começou a falar, né? Vai, na oitava agora. Entendi. Tal. Oitava. Qual foi a separação de Cristo e por que houve? Essa é fácil. Como é que ela é? Qual foi a separação de Cristo e por que houve? Eu já achei. Está abaixo, não é? É. É um pouco acima de Mateus 27, 46. Eu ainda sou boazinha com vocês. 27, 46. É um pouco Achei. acima. A palavra de Deus tomou sobre si o fardo do pecado. Vai. Ele que fora um com Deus, sentiu na alma a terrível separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Foi o que lhe arrancou dos lábios o brado de angústia. Deus meu, por que me desamparaste? Então, qual foi a separação de Cristo? A separação de Cristo foi o pecado que trouxe o desligamento entre Deus e o homem. Né? Essa aí para responder. Se for responder sem as palavras, é fácil, mas procurando o contexto que é como você quer, aí complica um pouquinho, mas não é difícil, não. Não, a separação que o pecado causa entre Deus e o homem. E por que houve? Por causa do pecado. Bem, agora vocês dois formulem as duas últimas perguntas. Eu formulei 8. Agora eu dou para vocês 2. Uma para Carlos, outra para Lu. Ai, ai, ai. Leia, consegui a minha. Pega. Como Cristo poderia identificar-se? Peraí, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui mais uma. Para que... Qual é a pergunta, Lu? Como Cristo devia identificar-se? 9.
Como devia Cristo identificar-se. Essa frase está também lá, porque isso é muito importante. Totalmente. É dela mesmo. Com os interesses e necessidades da humanidade. Ah, você já deu a A resposta? resposta. Ok. Com os interesses. E necessidade da humanidade. É abaixo do que você leu, ela coloca esse texto. Vai, Carlos, você agora. Ah, eu vou dar uma bem facinha agora. Tá bom? Você dá uma coisa facinho, tá bom. Gostei, Lesson, terrível. Tá bom. Ó, Vai. em que lugar o coração infinito pagou o preço da nossa redenção? Na cruz. Essa é muito fácil. Tá bom, vou pegar outro. Vamos planejar a mais difícil. Olha as últimas partes que diz assim, quer ver? Olha, vou ler para vocês, aí vocês formulam a pergunta. Tal amor é incomparável. Filhos do Celeste Rei, preciosa promessa. Tema para a mais profunda meditação, o inigualável amor de Deus por um mundo que não o amou. Este pensamento exerce um poder subjugante sobre a alma e leva cativo o entendimento à vontade de Deus. Quanto mais estudarmos o caráter divino, a luz que vem da cruz, tanto mais veremos a misericórdia, a ternura e o perdão, o cuidado de Deus e o perdão aliados à equidade e à justiça, e tanto mais claro discernimento as inumeráveis provas de um amor infinito e de uma eterna compaixão, que sobrepuja o amor anelante de uma mãe para com seu filho extraviado. Formule a pergunta, Carlos. Tem que ser desse que você acabou de ler, porque eu achei um outro aqui. Eu tenho até onde o filho extraviado. Porque aí depois, deixa eu olhar aqui. Depois, Carlos, é o capítulo 2, é onde termina o capítulo 1. O cuidado de Deus. Não, mas isso aqui tá dentro do 1 ainda. Aqui é uma pegadinha. Ao que é comparado o amor de Cristo pela humanidade? Tal amor é incomparável? É esse? Filhos de Deus, tal amor é incomparável? O que é comparável? Então a resposta é: não é comparável com nada. Muito fácil, né? E onde está escrito não é comparado com nada? Porque tem que estar escrito o texto. É porque está escrito é incomparável, por isso que eu digo que é uma pescadinha. Não, porque eles têm que uma dar a pegadinha. resposta exatamente. Entendi. Porque Pode ser assim, olha, Carlos. aqui eles teriam que dizer: aliado tal amor à é incomparável. equidade e à justiça. Olha aqui, ó. Peraí. Podemos aqui botar assim, quer ver, Carlos? Quais as inumeráveis provas de um amor que é infinito? Compaixão que sobrepuja o amor anelante de uma mãe para com um filho extraviado. Aí, no capítulo 9. É esse trecho aqui da página 15. As inumeráveis provas de um amor que é infinito, de uma terna compaixão. Então, a gente tem que procurar aqui agora termos aqui, ó. Podemos perguntar assim,
Carlos? Onde se estuda o caráter divino? Não, peraí. O poder subjetivo sobre a alma e leva cativo o entendimento, a vontade de Deus. Peraí. Tal amor incomparável, filhos do celeste rei, preciosa promessa. Tema para os mais profunda meditação. O inigualável amor de Deus por um mundo que não amor. Este pensamento exerce um poder subjugante sobre a alma e leva cativo o entendimento. Então, o que leva cativo o entendimento? Que tal? Que aí já pega o texto Todinho, não é isso? todo. O que leva cativo o entendimento? O que leva cativo o entendimento? Aí a resposta é O a inigualável, vontade de Deus. É. Não é isso? o Quanto mais inigualável estudamos, amor de Deus. exato. Zé, terminamos. Então, eu vou formular agora as perguntas direitinho, vou datilografar tudo e te mando já com as respostas. Não, tem que formular as perguntas e eu tenho que te mandar já com as respostas outro texto. Uma você posta e com as respostas para você corrigir ou para a gente corrigir, aí a gente já tem pronta. Ok? Ok. Mas antes disso, a gente tem que fazer a explicação dos 3 itens, dos 3 parágrafos, né? Como, Lu? Isso é com você, mocinha. Você que entende bem desse livro. Eu Não. nem ouso. Agora que nós estudamos ele, ficou bem esclarecido para você? Para mim, já tem algum tempo que eu comecei a entender um pouco mais de Ellen White. Ela não é mais aquele pavor que eu tinha com ela. Não, agora eu consigo vê-la melhor. Não, mas você vê também o quanto ela enfoca de uma maneira tão terna o trabalho de Cristo e a preocupação de Deus em salvar a alma caída. Uhum. Entendeu? E olha, eu acho que os mais beneficiados somos nós, porque a gente também está estudando de uma maneira profunda temas que antes a gente só tinha um discernimento. Porque você ia dizer, não, porque você nasceu na igreja adventista, Carlos nasceu na igreja adventista. Isso não quer dizer nada, Lu. Porque tem pessoas que nascem e não creem, não querem seguir, porque ela é norma, ela é disciplina, e nem todo mundo quer norma de disciplina. Meu pai me chamava de irmã White. Ô, Carlos e Leia, uma coisa a gente tem que reconhecer. Já vai completar agora em agosto 1 ano. Você sabe, agora em agosto completa 1 ano. Eu não lembro o dia, mas eu sei que completa 1 ano. Tenho tudo anotado, 8 de agosto. Já vai completar 1 ano. Você sabe uma coisa que eu vejo? O tanto que a gente andou. Até questão de todo o trabalho de bens adquiridos, das coisas que foram dando de pouquinho em pouquinho, foram passos a passo, mas crescemos, sabia? Hoje a gente não está mais estudando a Ellen White para curiosidade, a gente entra como estudo para a gente apresentar para as pessoas, aquelas que ainda, com certeza absoluta, muitos dos irmãos do grupo, a maioria, tem muito mais tempo de igreja do que eu mesmo, porque eu tenho pouquíssimo, né? Mas eu já reparei que essa falta de conhecer faz com que as pessoas mantenham-se com aquelas ideias antigas. É uma coisa que eu acho legal, é a gente conhecer as coisas. É que eu canso de falar. Eu preciso que as pessoas conheçam, porque se você me fala uma coisa, não, fulano falou isso, eu não entendo. Agora, se você me contar, não, Ellen White foi isso e aquilo, e eu passo a lidar com o papel dela, passo a conhecer ela pelos livros, eu começo a entender por mim, não pela visão dos outros. É isso que nós precisamos fazer. A verdade, qual foi a ordem de Jesus? Uma das ordens de Jesus com relação a nós
esquadrinhar as Escrituras, porque delas testificam de mim. Então, eu, por exemplo, como testemunho desse praticamente um ano que nós começamos esse grupo, eu aprendi a esquadrinhar as Escrituras. Aprendi a ter muito mais conhecimento de como Deus designa a nossa vida aqui na Terra e qual é nossa função para com Ele. Esse foi meu grande entendimento e meu grande conhecimento espiritual. Para mim foi, eu sempre digo, quem mais se beneficia sou eu. Amém. Amém. E para você, Carlos, o que foi o grupo esse um ano, Nossa, praticamente? nós aprendemos tanta coisa. Foi muitas aventuras, muitos caminhos, e só que percebe que Deus foi conduzindo, né? Tantas coisas que a gente acabava... Ia perder tempo, ia perder recurso. No começo veio aquela ideia assim de... que a gente tinha uma expectativa, né? Eu tinha expectativa com o Lu de viajar e difundir a coisa. Se bem que depois da oração eu tenho uma ideia para trocar. Entendeu? Dessa parte aí. Aqui a gente já está no domingo mesmo, que já acabou o pôr do sol aqui também, e Léa está de madrugada para lá. Aí, Meia-noite para mim. depois da oração só vou... Não faz o trabalho, não. Ou amanhã a gente continua com a parte de ideias comerciais. Não são nem comerciais, porque a gente precisa, para manter esse ministério, a gente precisa de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas olha, eu acho que Deus, Carlos, queria nos amadurecer primeiro espiritualmente. Eu acho que Deus queria nos colocar em uma posição de confiar nele de uma forma irrestrita e deixar que ele dirigisse e conduzisse nossos passos. Porque mesmo que a gente fosse ou irá vender, nós tínhamos como propósito de aplicar esse serviço para Deus. Mas se nós não tivéssemos essa compreensão entre nós três, a confiança entre nós três, um pouco nos conhecemos também nesse período, desenvolvemos planos e atividades e serviços missionários para salvar almas. Eu acho que se a gente tivesse talvez entrado só com um plano comercial, talvez alguma coisa teria sido embargada, Carlos. Eu vejo assim. Tudo tem a hora certa, né? Ô, Leia, Leia e Carlos, se vocês notarem, até o evangelismo mudou. Nota isso, Carlos? Porque... A forma de evangelismo mudou, melhorou, voltou. Tá difícil, foi difícil agora no início, foi. E é uma coisa que a gente sabe, né? Mas você vê que ele está se estruturando e está encontrando apoio. Ontem o Carlos não estava lá. E o negócio funcionou sem o Carlos estar lá, né? Ele deixou tudo organizado, mas... Funcionou bem, porque apareceram outras pessoas de outros lugares e foram. Isso eu digo que é crescimento nosso. Isso eu digo que é fortalecimento nosso, do nosso trabalho também. Olha, Carlos, eu vou te falar uma coisa. No meu ponto de vista, nós estamos já vivendo uma situação tão delicada da Terra, tão delicada, que nossa única preocupação agora, a minha, de uma maneira pessoal, é como levar mais e mais a mensagem a Cristo de todas as formas. Porque mesmo que a gente ainda esteja afogado com nossas preocupações financeiras, Deus vai conduzir esse provimento de qualquer maneira. Entendeu? Talvez você, como pai de família, que ainda tem uma grande responsabilidade econômica nas suas costas, deve ser uma grande preocupação. Para a Luciana, que é uma grande preocupação.
Mas eu digo que nesses últimos tempos que eu aprendi a viver só pela fé. E de não ter. E de não ter e aparecer. Entendeu? Então, eu sei que o propósito de Deus agora, Carlos, é que essa preocupação seja arrancada do nosso coração. Porque você não sabe que dia você vai levantar e o mundo financeiro já não vai ser mais o mesmo. E nós vamos ter que viver pelas migalhas do que Deus vai mandar no dia a dia. Hoje eu falei isso no Entendeu? sermão lá que eu fiz. Hoje eu falei isso no sermão. Olha, você está empregado, quem sabe amanhã você não esteja. É bom você já pensar nisso. Você acha que vai ter uma solução para o problema econômico no país? Engano seu, vai cada vez piorar. Isso e isso é profético, não adianta nem você dizer que você não sabia disso, que está decepcionado, que está triste, porque isso aí já está... Vocês viram hoje, talvez não, porque vocês não sei se viram televisão, vocês viram o golpe de Estado que a Turquia passou essa madrugada? E ontem, vi, Leia, eu fiquei pensando, eu vi essa daí. Eles têm que desequilibrar todo o Oriente Médio, eles têm que quebrar o Oriente Médio. E Israel está na fila. Eles já estão avisando que Israel vai estar uma grande crise econômica. E Israel vai ter uma grande guerra também. Pode ter certeza. E para quebrar Israel vai ser difícil. Quando quebrar Israel, vai quebrar tudo. Não vai ser não, sabe por quê, Carlos? Porque lá os grandes é que fazem o plano. É a agenda oculta de Satanás que faz o plano. Porque ele sabe que quebra o povo. Para que eles ponham as leis e os planos deles econômicos. Mas eles não quebram. Observa que quando quebra um grande banco ou uma grande empresa, o governo enche ela de dinheiro. Entendeu? Então, o que Deus está nos ensinando hoje, até mesmo que eu vejo no nosso plano missionário, é que devemos já começar a desprender das preocupações das coisas deste mundo. E aprender a glorificar a Deus com a migalha que chega à nossa mesa. Mesmo porque, Leia, se for de Deus, não serão migalhas, né? Conta um pouco com Deus é muito mais do que o muito sem Ele, né? Exatamente, mas o problema é que eu sinto que nós estamos tão preocupados ainda de juntar tesouro nessa terra, e é como a gente intitulou no programa agora nosso, Desperta, Irmão. Nós temos que ser os primeiros a despertar. Com certeza. Entendeu? Tá certo, né? Nós somos os primeiros a dizer, eu vivo cada manhã pela fé e agradeço a Deus. Já não temos mais que juntar tesouro nessa terra, não, gente. Não temos Olé, mais. Eu te digo que atualmente eu acho que a gente vive pela fé, né? O Carlos mesmo, esses dias, não foi, Carlos? Ele vive ele vive não, a ele não, mas, por exemplo, o Ministério de Evangelismo depende de outras pessoas. Então, depende mesmo da fé. Eu digo que também é viver pela fé. Eu tenho que trabalhar todos os dias, senão não vai, nem sei se chega. Porque Lu, é viver pela fé. Eu também, Lu. Cada domingo eu tenho que apresentar minha agenda diante de Deus. E hoje eu não só tenho que pegar o pouco que eu ganho, eu ainda tenho que dar minha parte para Deus, porque eu não posso mais gastar de uma maneira desnecessária e não me preocupar com o trabalho do evangelismo hospitalar, de como vamos fazer a apostila para chegar até Marlene, entendeu? Uhum, e eu não posso tirar do dinheiro que eu faço uma vez por semana para aqui, porque esse dinheiro Deus mandou eu mandar para a igreja hebreia. Inclusive, Lé, essa semana, como eu viajei, o outro meu colega também viajou,
E eu acho que ele deve ter impresso na sexta a cota dos 150 que a gente imprime e nem foi entregue, né? E já vai entrar da semana. Então eu vou pegar esse aí todinho e mandar para Marlene. O que você acha? Ótimo, ótimo. Converse com ela. Porque eu já vou imprimir mais para a próxima sexta. Tudo correio. Quantos quilos você mandou que você pagou R$40? Ai, eu tenho que olhar. Você quer que eu veja na caixa, Carlos? Dá uma olhada na caixa. Peraí. Porque eu acho Porque, assim, ó, é por peso. De tanto a tanto é digamos, de 200 gramas a 2 quilos é um valor. De 2 quilos a 10 quilos é outro valor. Então, nesse caso, compensa ver qual é o valor, o máximo. Então, eu vou passar no correio e pegar a tabelinha. Porque aí eu já sei o que compensa. Entendeu? Se eu pago 50... Oi. 3 quilos. 2... 3 quilos. 3 quilos 553. Tá, então eu vou ver quais os limites de peso. De tantos quilos a tanto. Não, eu mandei mais coisa. Eu não mandei. Mais coisas. Mandou algumas coisas para mim. Ok. Bem, então, Carlos, mesmo quando você, como pai de família, tiver pressão, você deve dizer para a tua família, desperta, irmão. Desperta, porque vocês estão ainda achando que nós vamos viver muito tempo nesse mundo. O mundo pode viver muito tempo, mas nós não sabemos até quando nós vamos viver o tempo. Isso é verdade. Entendeu? Como eu disse para vocês, eu, como tudo boto na ligação espiritual, você acha que o acidente de Sônia, o diabo não estava ali com a mão para tentar contra a vida dela? E Deus ainda teve uma porção de misericórdia. Porque ela também poderia ter quebrado o pescoço. A quantidade de pessoas que morrem aqui dia a dia em Israel por causa de acidentes de essas bicicletas elétricas aqui se tornou uma epidemia. Eles passam perto da gente parecendo um relâmpago. E pior ainda, Sônia estava sem capacete, que é proibido pela lei. Ela podia até sofrer penalidades por causa disso, né? Ou ter quebrado as costelas, quebrado a espinha cervical. Poderia ter sido uma desgraça bem maior. Então, a gente não sabe até quando estamos vivendo nessa terra, porque o que importa para a gente quanto tempo o mundo vai viver? E a gente vai desperdiçar nossa energia preocupado com o que comer amanhã? Eu já estou pensando aqui, ó, nos meus botões, todas as noites, todos os dias, como que Deus vai me prover, porque eu tenho que vender esse apartamento e dar o dinheiro para o trabalho dele. Aí já estou planejando como que eu vou... Eu sei que Deus vai me dizer, olha, você vai vender, vai dar, vai morar em tal lugar, vai ser assim, vai ser assado. Mas esse apartamento eu vou vender e vou dar todo para salvar almas. Eu não tenho nada para fazer nessa terra mais, a não ser trabalhar para Cristo. Entendeu? E minha filha, esses dias, teve um sonho. Semana passada ela teve um sonho. Ela disse, mamãe, esse sonho não veio de mim, veio de Deus. Que nós estávamos já vivendo debaixo de terra, em buracos, e muito bem escondidos por causa da perseguição que estávamos sofrendo. Israel vai nos perseguir muitíssimo por causa do cristianismo. Entendeu? Então, antes que o governo queira tirar meu apartamento, eu vou vender ele. E ele vai prover onde que eu vou morar e com quem e como. Já estou pedindo a Deus que faça isso. Antes que o governo, ou que chegue a lei da nova ordem mundial, e eu não poder fazer mais nada com esse apartamento. E agora ele vale muito dinheiro. Entendi. Então, gente... Mas vamos trabalhar, né, Léa? Até que Deus decida tudo isso, a gente precisa continuar, né? Não tem como a gente parar. Exato. E esse é o trabalho extra, e se é da vontade de Deus também. Como é que está o livro, Lu?
Alô? Não entendi, Léa, você sumiu. Como é que está o andamento para a correção do livro? Léa, Lu? você está falhando, você está sumindo. Você para, começa a falar, eu sei que como é que está o andamento Do livro. Já quer que eu te envie algumas coisas? Já hoje? Você disse para mandar de uma vez. É. Já tenho coisas prontas, tá? Falta pouca coisa agora. Ai, graças a Deus. Tá bem, então, para ver se pelo menos ver o que é que a gente pode fazer disso, uma fonte de... Eu, por exemplo, se pudesse, eu já disse, se eu pudesse vender minha casa e levar uma parte desse dinheiro para poder abrir uma escola de treinamento para que pessoas pudessem vir aprender a se autodefenderem. Mas talvez os planos de Deus não seja isso para meu dinheiro. Eu já tive vontade, Léa, não de autodefender, mas é que eles aprendam funções, aprendam profissionalizar, né? Ocupar, ter alguma coisa, se qualificar, as pessoas estão precisando. Carlos, agora eu me Entendeu? lembrei de uma coisa. A Jéssica me comentou que tem na internet um grupo. Ela me explicou tudo. Que você vai lá e você escreve qual é o seu plano. Faz um vídeo, faz tudo direitinho, explica qual é o seu plano, o que é que você está fazendo e que você quer progredir este plano, mas que você não tem verbas, você só tem a ideia e já produz, mas é muito limitada a questão financeira. E disse que as pessoas mandam verbas, e agora mesmo o filho de uma amiga minha, da Ângela, que faz a transferência de dinheiro, ele fez um disco, não tinha como pagar o disco, escreveu lá e está recebendo verbas, e já veio aqui para Israel para divulgar o disco dele. Carlos, isso seria contra... Já falei isso, Carlos. já falei isso. Eu esqueci o nome. Acho que eu já comentei. Como é que é o Carlos, nome? Isso seria... Ela Você me quer disse o nome. startup? Startup, sei, não é? Carlos, isso seria contra os princípios da igreja? Não. Oi, Leia. Nós, tá? Vou colocar assim. Nós estamos fazendo um trabalho independente. Não tem nada com que pedir autorização, essa coisa toda. É um ministério. Então, é isso que eu estava até pensando. Em vez de ficar pegando migalhas, R$10 de um, R$5 de outro, 20 de outro, conseguir pessoas que digam, olha, não, eu gostei da ideia, eu vou investir na ideia, e distribuir a Miguel por todo mundo. Digam, alguém diz, olha, eu tenho dinheiro, eu vou fazer 10.000 volumes disso aqui, desse curso, e vamos espalhar esse curso para pessoas carentes. Porque tem gente que tem recurso e gostaria de aplicar e não sabe onde, como, com quem, porque não confia em alguém. A Jéssica agora está me perturbando que eu deveria botar a minha ideia e nosso trabalho. Eu acho que ela está certa, eu acho que é por aí mesmo. Em vez de ficar patinando para ver o que consegue centavo por centavo, já vê alguém que tenha recurso, que às vezes a pessoa tem recurso, para destinar a isso, às vezes tem até isenções, ou tem até benefícios. E aí, é tipo o projeto que eu fiz lá para o meu chefe, que ele nem analisou ainda. O projeto dele aquela ideia de adote uma escola. Aí eu falei, não, adote não fica legal não. Aí ficou abraço uma escola. Eu fiz para ele, mas ele disse que não teve tempo de ler ainda. Isso já tem uns 2 meses que eu fiz. Né? Mas eu acho que é isso mesmo. É formalizar, apresentar, porque o objetivo não é pegar esse conteúdo do curso e colocar em países emergentes, em países pobres.
para a pessoa produzir os seus próprios produtos, em vez de depender de outros, com aquilo que ela mesma planta, e ensinar ela mesma a plantar. A experiência de Luciana agora, com esses cursos que ela fez, então a pessoa pode produzir até no próprio quintal de casa uma horta, ou algumas plantas medicinais, e a partir daí já criar seus próprios produtos, né, básicos de higiene e tal, e utilizar coisas simples. O que eu falei era o seguinte, é que a gente poderia fazer isso com o piloto, com Luciana. Dela ter tipo uma mini fábrica, uma mini indústria, e aí ela ia começar a produzir esse material e vender até como um kit para a pessoa despertar de aprender. Para Israel. Fazer treinamento em Israel. Pois é. Estou chegando. Não, e eu tenho certeza que se ela for lá para Porto Alegre, como o pessoal está querendo levar, e expor a ideia lá, ela vai conseguir esse patrocínio todo lá. Porque nessa igreja Luciana, que ela foi, você tem que levar seu pets. lá tem dono de universidade que frequenta essa igreja lá. Tem dono de fábricas. Está congelado a ideia ou a ideia está sendo amadurecida? Qual ideia? De ir para o Rio Grande do Sul? É. Eu não sei se o pastor está me esperando ou eu só estou esperando ele, mas um dos dois está esperando, um está esperando o outro. Não, ele está com medo de me levar agora, porque ele disse que está muito frio para lá. Ele está esperando passar essa... Na verdade, ele queria que eu fosse agora final de julho, mas como ele disse que está muito frio, ele quer esperar mais um pouquinho para me levar. Então, Luciana, você tem que ir nesse período já, que você vai esperar. Vamos ver a ideia aqui, Carlos, já que você deu tudo isso. Porque ela vai para um lugar que tem gente que tem o recurso que precisar para tocar um negócio desse. Okay. Para bancar um projeto desse. Que seja mais um mês, que vai passar o inverno, até chegar a primavera aí para vocês. Então, vamos fazer uma coisa. Carlos, a gente vai ter que fazer como um filme. Você primeiro vai ter que já conversar com o pastor e dizer para ele como nós trabalhamos. E aí você vai dizer, pastor, há possibilidade de você me dar meia hora para que eu apresente o nosso trabalho missionário, o que nosso grupo está fazendo, além de distribuir isso. Aí, até esse mês, a gente tem que se preparar, viu, Carlos? Vamos tratar. Nós vamos fazer áudios do Espírito de Profecia, que é Desperta Irmão, né, que é a parte missionária, e vamos fazer a parte de saúde. Então, nós vamos também lançar esse material. Temos o hospitalar, que já temos nossa apostila, e que agora vamos ver se acrescentamos alguma coisa com a parte instrumental principal, que é a nossa mente, né? E o medo nos leva também à depressão e etc. E aí, Luciana, a gente vai fazer um filme bem legalzinho aqui, nós três. A Câmara de Carlos já grava tudo, cada um faz sua... Vocês não podem me fotografar aí na sua câmera, não. Pode, Carlos? Eu estou gravando o vídeo, então tudo que está aparecendo na tela, com áudio, tudo tá salvando. E Léa. Já foi, Léa. Então, aí, olha, eu digo qual é o projeto, entendeu? E qual é a minha especialidade. Carlos é o autor da parte da rádio, da locução, e o atuante direto para o hospital. E Luciana é a secretária que procura fazer toda essa distribuição astronômica de todos os grupos e tal, e tal, e tal. E aí, lá você, dessa meia horinha que eles lhe derem, você leva seu iPad, tá? Que o... Como é que vocês chamam aí? O Drive? Como é que se chama? Sim, hoje eu vi um pendrive, vou mostrar a foto. Tem um pendrive que ele é duplo. De um lado o USB e do outro lado é o micro USB, que é o que entra no tablet.
Então, Ele é mais caro, então aí, mas existe. Você não descobre, hein, Marquinho? então aí, Luciana, você leva e apresenta o projeto e diz: nós estamos necessitados de um apoio econômico para que esse projeto chegue ao público de uma maneira mais ampla, como, por exemplo, as aulas práticas, tanto da cozinha quanto da... A gente vai fazer alguma coisa também com relação à cozinha, eu já tenho que fazer aí umas receitas e uns pequenos vídeos, por isso que eu estou comprando um laptop. Esse mês, pela graça de Deus, eu termino de pagar a câmara e vou comprar o laptop. Ótimo. Esse meu filho me ligou agora para perguntar qual era a minha conta bancária. Eu disse: para quê? Você quer minha conta bancária? Não, mamãe, é porque eu quero lhe dar uma pequena doação para você comprar o laptop. Então, Deus já está abrindo as portas. Por que eu quero o laptop? Porque eu quero fazer uma comida, eu levo meu laptop para a cozinha e lá eu gravo. Ah, então você vai ter que comprar uma câmera igual a que eu comprei. Eu compro. O laptop eu compro. Entendeu, Carlos? Eu vou comprar a câmera e vou comprar uma lâmpada. Porque você está vendo, ó, ela tem uma grande angular, então ela pega uma dimensão grande. Não é como as outras webcam que pega só a coisa estreita. Ela já pega o espaço todo. Então na cozinha você pegaria tudo. Isso. Pois é, eu disse: eu vou comprar isso porque se eu estou preparando algum creme, algum óleo, eu estou lá na minha clínica, então eu já vou dizendo o que é que eu estou usando, como usar, como fazer, entendeu? Vai mandar a primeira aluna. Exato. Então, porque a câmera, eu acho que ela não grava tão bem como se eu já tiver o aparelho também, o computadorzinho do lado. Porque essa câmera, porque eu peguei agora, mas tem um aplicativo da Microsoft que você edita. Porque inclusive o nome dessa câmera é... Deixa eu ver o nome. LifeCam Cinema. Então ela já é própria para você criar filmes. Pois é. Por isso mesmo aí que vai ser... Eu vou comprar e eu quero um laptop bem fininho, pequeno, que não tenha muito peso, para que eu não... Quando eu tenha que transportar ele para algum lugar, não tenha que levar muito peso por causa da minha coluna. Então, orem também, porque esse é o plano que Deus me deu para comprar esse aparelhozinho. Você sabe, Léa, que se conseguir, se esse projeto que o Carlos sonha, aí que vem também batendo com a ideia da Jéssica, porque tudo, se você colocar tudo junto, você vai ver que vai dar na mesma coisa. Ia realizar o sonho que a gente sempre teve, de oferecer esses cursos gratuitos. Aquilo que a gente sempre quis. E a gente cria uma ONG, não é uma ONG isso. Eu acho que teria que... Eu acho que teria que organizar isso, de preferência daí de Israel, criar essa organização aí. E aí seria muito mais fácil de trabalhar. E aí, agora seria o seguinte, nós vamos oferecer isso gratuitamente. Melhor? Seria oferecido gratuitamente. Só que é o seguinte, teria que, de uma forma, vetar para ninguém cobrar por esse material. Aí já faria parceria com instituições que iam bancar a aplicação do projeto sem cobrar absolutamente nada, porque alguém pode dizer: já que está dando de graça, eu quero explorar comercialmente isso. Não. Eu não aceito. Então, por isso que eu até coloquei... Mas isso aí pode ser... Isso pode ser nos direitos autorais, aí é porque tem que ver o advogado, né? O advogado que tem um termo próprio. Se a pessoa for encontrada vendendo ou fazendo uso financeiro disso aí ela é processada, é julgada, ela tem que pagar multa, essa coisa toda. Entende?
Mas teria que ter uma, Eu vou tipo, uma averiguar. ONG mesmo. Eu Para vou ter que ser averiguar. responsável Aqui o problema pelo que eu conteúdo. quero fazer, caso você tenha que entender, se aqui qualquer coisa que eu vinha fazer, vai ter que ser no idioma hebraico, depois vai ter um pepino para traduzir isso. Eu posso sondar aqui com alguns... Então- eu posso fazer uma sondagem aqui. Como que seria aqui? Ou Luciana podia ver para criar essa ONG. Mas o caminho era esse. Eu acho que o primeiro passo é esse. Formalizar o instituto, talvez no Brasil. Depois, procurar uma startup com a ideia. E tem que ser coisa urgente. Porque a Luciana já teria que levar para o Rio Grande do Sul, no batismo dela, já levar o projeto para ele já ser adotado e talvez bancado financeiramente por alguma pessoa lá. Agora, Carlos, uma coisa que tem que ficar bem explícita, que apesar de nós fazermos uma beneficência para a comunidade, mas também nós temos o princípio espiritual. Não. A pessoa teria que aplicar a metodologia que nós colocamos. Então, seria o pacote. Aí no pacote já estaria a coisa completa. Já estaria a parte técnica e a parte espiritual junto. Exato, porque é muito bom que, assim, para mim, por exemplo, é fundamental que as pessoas saibam que isso é uma doutrina adventista, que nós estamos fazendo um serviço à comunidade. Então, sabe o que você pode fazer? Que aí não tem como separar. Durante a filmagem, você já fundamenta aquilo que você está fazendo com algum princípio espiritual. Pronto. Aí não tem como arrancar aquilo da imagem. Uhum. Porque enquanto você está mostrando como é que faz, você já está falando. Aí não tem como tirar o áudio, não tem como cortar a imagem, porque fragmenta tudo. Aí você já mistura as duas coisas. O conteúdo técnico com a parte espiritual. Aí já faz o laço completo. Já fecha um pacote. Uhum. E aí quem quiser vai Porque ser vamos desse dizer, jeito. Se uma pessoa quer tomar um estudo bíblico, quer se fazer um batismo, a quem vamos encaminhar? A Igreja Adventista. Então, já fica claro no áudio. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, você procura a Igreja Adventista mais próxima de você. Pronto. Já deu o recado. Porque, na verdade, a pessoa ela só passa a ter sabedoria no dia que ela busca a fonte da sabedoria. Nós não podemos separar o triângulo. Nossa vida é um triângulo, corpo, mente e espírito. Exatamente. Entendeu? Hoje eu encontrei os 7 erros do filho pródigo. E também os acertos. Então eu vou gravar essa semana. Que legal. Bem, gente, deixo vocês. Carlos também aproveitar. Ocupamos toda a sua tarde. Você voltou de viagem de madrugada, você deve estar exausto também. Eu vou fazer a conversão para um formato mais leve possível. E aí eu vou postar no YouTube e passo o link para vocês assistirem. Principalmente para a Luciana que perdeu uma parte. Não, mas aí, você fecha isso no YouTube, não para o público, porque a gente discutiu aqui muita coisa que é só nossa. Não, vai ser, eu só vou passar o link, eu não vou publicar que tem como privado, não aberto. Aí eu só posto o link e só tem acesso quem tiver o link. Então eu mando por e-mail o link. Não vai ser público, não. Porque a gente... só para a gente conhecer sua câmera, a potencialidade de sua câmera, porque eu tenho que comprar uma também. Bem. Certo, então tá, vamos orar e... podemos orar e já sabemos qual é a nossa meta. Né? Agora é fazer com que as pessoas conheçam a Ellen White com outra cara. O nome eu acho que é esse mesmo, é Startup.
A Jéssica sabe. Sabe Ela sim. falou para mim, mamãe, você tem um projeto, você tem que fazer isso. Mas eu fiquei assim, eu digo, Jéssica, eu tenho que orar, porque a gente não sabe se o plano de Deus é que a gente também fique fazendo essas coisas e tirando o dinheiro do povo, entendeu? Ou se Deus quer que a gente use só a força e a fé nossa para que Ele proveia isso. Isso também temos que orar, Carlos. Porque no momento que a gente faz isso, a gente também limita aquilo que Deus tem nos dado. Deus começa com migalha, como diz o David de Gates. Eu comecei com um avião e hoje eu tenho uma frota de 12. Exatamente. Não pode pôr limite nas coisas de Deus. Então vamos orar. Ora, Carlos. Querido Pai Celestial, te agradecemos esses momentos que passamos aqui estudando a Tua Palavra, refletindo e pedimos a Tua bênção sobre essa semana que estamos iniciando. Pode ser uma semana de grandes ganhos espirituais. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Bem, gente, então amanhã de manhã, amanhã até à tarde está tudo pronto para botar no grupo, tá bom? A questão do concurso. Maravilha. Ok. Carlos, então eu não preciso mandar para você sobre a mente os 6 capítulos. Você já mandou? Já. Então você disse que não apagou, tá aí, né? Não, tá no e-mail. É porque eu não tinha aberto o e-mail. Eu abri agora. Certo. Porque, na verdade, os 5 primeiros capítulos são estudos do Espírito de Profecia. Certo? Aham. E tem, eu acho que medicina e salvação de caráter e espiritualidade. Então, cada áudiozinho firmar de onde foi extraído o texto. Tá bom? Combinado, então. Ok, então, uma boa noite para vocês. Tá. Tchau, Lu. Lu? Vem aproveitar Oi, que... Léo. Então, tchau, uma boa semana. Amanhã a gente se fala. Ok. Beijos, tchau. Tchau.